Se você tem mais de 60 anos e toma remédio para pressão alta, existe algo acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento que quase nenhum idoso foi avisado. Não é para te assustar. É para você entender antes de sentir na pele, porque talvez você já esteja sentindo alguns sinais e esteja jogando a culpa na coisa errada. Aquela tontura quando você levanta da cama de manhã, as pernas que incham no fim da tarde, aquela tosse seca que não vai embora e que você acha que é alergia ou friagem. E o que a maioria dos idosos faz quando sente isso? Ou ignora, achando que é só a idade chegando, ou pior ainda, para de tomar o remédio por conta própria com medo do efeito colateral. E é justamente aí que mora o perigo de verdade. Deixa eu me apresentar. Sou médico e há muitos anos acompanho pacientes acima dos 60 que convivem todos os dias com a pressão alta e com esses três remédios que eu vou te explicar hoje. E antes de qualquer coisa, quero deixar uma coisa muito clara desde o começo. Esse vídeo é educativo. Ele não substitui a sua consulta, não substitui o seu médico e, principalmente, não é uma autorização para você mexer, mudar ou parar nenhum remédio por conta própria. Pelo contrário, meu objetivo aqui é te dar informação de qualidade para que você chegue no consultório sabendo exatamente o que perguntar. Um paciente que entende o próprio tratamento é um paciente mais seguro. Então, guarde isso. E hoje eu vou te contar 9 coisas que todo idoso que toma losartana, amlodipino ou enalapril precisa saber. São os 3 remédios de pressão mais receitados no Brasil depois dos 60 anos. E fica comigo até o final, porque o número 9, aquele sobre o horário e a dose, é o que quase ninguém comenta e é o que mais faz diferença na proteção do seu coração. Muita gente toma o remédio certo no jeito errado e perde metade do benefício sem saber. Mas antes de ir para a lista, você precisa entender uma coisa só. Uma única ideia que faz tudo o resto fazer sentido. Cada um desses 3 remédios age de um jeito diferente dentro do seu corpo. A losartana e o enalapril mexem com um sistema chamado renina-angiotensina, que é como se fosse o controle de pressão natural do seu organismo, o mesmo que também regula o sal, a água e o potássio no seu sangue. Já o anlodipino age relaxando e alargando as suas artérias para o sangue passar com menos força. São caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, baixar a pressão. E é exatamente por causa desses caminhos que aparecem os sinais que eu vou te mostrar agora. Cada sintoma tem uma explicação, e quando você entende a explicação, você para de ter medo e passa a ter controle. Vamos para o primeiro sinal, a tontura. Sabe aquele momento em que você está sentado ou deitado e quando levanta o mundo parece rodar por alguns segundos? Isso tem nome. Chama-se hipotensão postural. Acontece porque o remédio baixou a sua pressão. E quando você se levanta rápido, o sangue demora um instantinho a mais para subir de volta para sua cabeça. Nos mais jovens, o corpo corrige isso num piscar de olhos. Depois dos 60, esse ajuste fica mais lento. E aqui mora o perigo real. Não é a tontura em si, é a queda. Uma fratura de bacia ou de fêmur num idoso é uma coisa séria. O que eu digo para os meus pacientes é simples. Ao levantar da cama, sente na beirada primeiro, conte até 10 e só depois fique de pé. Ao levantar da cadeira, apoie a mão e vá devagar. O cuidado é esse. Mas atenção para o alerta. Se a tontura for constante, se vier com visão escurecendo ou desmaio, isso não é normal e precisa ser avaliado. Pode ser que a sua dose esteja forte demais e só o seu médico pode decidir isso. O segundo sinal é o inchaço nas pernas e nos tornozelos, e esse é o campeão de confusão. Muita gente vê o pé inchado no fim do dia e pensa: é o coração, é o rim, está acontecendo alguma coisa grave. E às vezes é o próprio remédio. O anlodipino, aquele que relaxa as artérias, tem como efeito colateral bem conhecido justamente esse inchaço nas pernas. Não é que ele esteja segurando água no seu corpo, como muita gente pensa. É que ele dilata os vasos e um pouco de líquido acaba escapando para os tecidos da perna. É incômodo, mas na maioria das vezes não é perigoso. O que eu oriento é: eleve as pernas quando sentar, evite ficar muito tempo parado em pé e converse com seu médico. Às vezes, ajustar a dose ou combinar com outro remédio resolve o inchaço sem precisar abandonar o tratamento. Mas o caveat importante: se o inchaço for só de uma perna, com dor, vermelhidão ou calor, aí não é o remédio. Pode ser um coágulo, e isso é emergência.
Preste atenção nesse detalhe: dois pés inchados por igual, provavelmente o remédio ou a circulação. Uma perna só, dolorida, procure ajuda. O terceiro sinal é aquele que mais assusta e mais confunde: a tosse seca. Uma tosse que não tem catarro, que fica te irritando a garganta, que aparece mais à noite e que não melhora com xarope nenhum. Você já tomou de tudo e nada resolve. Pois é, se você toma enalapril, a resposta pode estar no seu comprimido. Os remédios dessa família aumentam uma substância no seu corpo chamada bradicinina, que se acumula nas vias respiratórias e provoca essa tosse chata e persistente. Estudos mostram que isso acontece em até 1 em cada 10 pacientes e é mais comum nas mulheres e nos idosos. E aqui está o erro clássico: a pessoa passa meses sofrendo com a tosse, gastando dinheiro em antibiótico e xarope, sem saber que a causa está no antihipertensivo. A boa notícia é que existe solução. O que eu digo é: nunca pare o enalapril por causa da tosse, mas leve isso para o seu médico. Muitas vezes ele consegue trocar por outro da família da losartana, que baixa a pressão do mesmo jeito e quase não dá tosse. Simples assim. Mas só ele pode fazer essa troca. Agora chegamos no quarto sinal, e esse é mais silencioso: o alerta do potássio. Lembra que eu falei que a losartana e o enalapril mexem naquele sistema que regula o sal e o potássio? Pois é, esses remédios tendem a segurar um pouco mais de potássio no seu sangue. Em doses normais, tudo bem, o corpo se equilibra. O problema é quando esse potássio sobe demais, uma condição chamada hipercalemia. E o perigo dela é que ela é traiçoeira. Pode não dar sintoma nenhum até chegar num nível que afeta o ritmo do seu coração. Quando dá sinal, é fraqueza muscular, formigamento, sensação de batimento irregular. O que eu recomendo para os meus pacientes é fazer o exame de sangue periódico que o médico pede, aquele que mede o potássio e a função dos rins. Não pule esse exame achando que é frescura. Ele é o seu vigia silencioso. E cuidado com uma coisa que quase ninguém liga: alguns substitutos do sal, o famoso sal light, são feitos de cloreto de potássio. Se você toma esses remédios e ainda usa Sal Light achando que está sendo saudável, pode estar somando potássio sem perceber. Converse com seu médico antes de usar. O quinto sinal segue nessa linha: o risco escondido para os rins. E aqui eu preciso desfazer um medo. Muita gente pensa que remédio de pressão faz mal para o rim. A verdade é o contrário. A pressão alta descontrolada é uma das maiores causas de doença nos rins que existem. Esses remédios no dia a dia protegem os seus rins, mas eles precisam ser acompanhados em situações específicas, como uma desidratação forte, uma diarreia, um período de muito calor em que você bebeu pouca água. Esses remédios podem sobrecarregar o rim justamente por causa de como eles agem. Por isso, o que eu ensino é: em dias de muito calor, de vômito ou diarreia, redobre a hidratação e, se você ficar dias sem conseguir se alimentar direito, ligue para o seu médico. Às vezes ele suspende o remédio por 2 ou 3 dias só naquele período específico e depois retoma. Isso é decisão dele, com o exame na mão, nunca sua sozinho. Chegamos no sexto sinal, e esse é uma das armadilhas mais comuns na vida do idoso: as interações com anti-inflamatórios. Preste muita atenção agora. Quem tem mais de 60 anos frequentemente tem dor. Dor no joelho, na coluna, artrose, aquela dor que não dá trégua. E o que a pessoa faz? Toma um anti-inflamatório por conta própria, daqueles que se compra na farmácia sem receita. O problema é que os anti-inflamatórios brigam diretamente com os remédios de pressão. Eles fazem duas coisas ruins ao mesmo tempo: reduzem o efeito do antihipertensivo, deixando sua pressão subir de novo, e ainda sobrecarregam o rim, ainda mais quando combinados com losartana ou enalapril. Existe até um nome para a combinação mais perigosa quando se junta o anti-inflamatório, o antihipertensivo e um diurético. Os médicos chamam de tríplice ataque aos rins. O que eu digo para os meus pacientes é claro: se você tem dor crônica, converse com seu médico sobre alternativas mais seguras. Não saia tomando anti-inflamatório por semanas por conta própria. Um comprimido ocasional é uma coisa, o uso contínuo escondido é que é o perigo. O sétimo sinal são as outras interações que passam despercebidas. Além do anti-inflamatório e do sal light que eu já falei, tem outros. Alguns descongestionantes nasais, aqueles spray e xaropes para gripe, podem subir a sua pressão e trabalhar contra o seu remédio. Certos antiácidos podem atrapalhar a absorção.
e até alguns chás e suplementos que a pessoa toma achando que é natural e inofensivo. O alcaçuz, por exemplo, presente em alguns chás, pode elevar a pressão. Aqui vai o que eu mais repito no consultório. Natural não quer dizer sem efeito. Toda vez que você for começar qualquer coisa nova, seja um chá, um suplemento ou um remédio de farmácia, avise o seu médico ou pergunte na farmácia se aquilo conversa bem com o seu remédio de pressão. Esse hábito simples evita muito perrengue. Agora o oitavo sinal, e esse é o mais traiçoeiro de todos, porque é aquele que você jura que é só a idade chegando. Cansaço sem explicação. Uma canseira que apareceu e você acha que é o peso dos anos. Desânimo, aquela sensação de estar mais devagar, mãos e pés gelados. Nos homens, às vezes, dificuldades na intimidade que a pessoa tem vergonha de comentar. Confusão leve, uma memória que parece mais embaçada. Sabe o que muita gente faz com esses sintomas? Aceita calada, pensa: tá bom, é a idade, é assim mesmo, tô ficando velho. E às vezes, só às vezes, isso é a dose do remédio um pouco forte demais para você, ou uma pressão que baixou mais do que devia. O corpo do idoso é sensível, e a mesma dose que servia aos 50 pode ser demais aos 70. O que eu peço aos meus pacientes é: não engula esses sintomas como se fossem sentença da idade. Anote quando começaram, se foi perto de alguma mudança no remédio e leve para o médico. Muita qualidade de vida se recupera só com um pequeno ajuste. Você não precisa aceitar se sentir mal como se fosse destino. E finalmente o nono, aquele que eu prometi lá no começo e que quase ninguém comenta: o erro no horário e na dose. Escuta isso com atenção. A maioria das pessoas toma o remédio de pressão de manhã, no café, por costume. Mas você sabia que a sua pressão tem um ritmo ao longo do dia e da noite? Normalmente ela deveria cair enquanto você dorme. Em muitos idosos, principalmente os que já têm mais risco, ela não cai direito à noite. E é justamente de madrugada e no começo da manhã que acontecem a maioria dos infartos e derrames. Existem estudos importantes discutindo que, para parte dos pacientes, tomar pelo menos um dos remédios à noite pode dar uma proteção melhor do coração ao longo das 24 horas. Não é regra para todo mundo, e por isso eu insisto. Essa é uma conversa para ter com o seu médico, não uma decisão para tomar sozinho hoje à noite. E tem o erro mais básico ainda, que é pular doses. Tomar só quando lembra ou só quando sente que a pressão está alta. Isso é um dos maiores enganos que existem. A pressão alta não dói, não avisa, e o remédio só protege se for tomado todo dia, no mesmo horário, com regularidade. Faça do seu remédio um compromisso diário, use um porta-comprimido com os dias da semana se ajudar a não esquecer e mantenha a constância. É a constância que protege o seu coração, não o comprimido isolado. Agora deixa eu juntar tudo isso para você, porque separado parece muita coisa, mas junto faz todo sentido. Esses três remédios, a losartana, o anlodipino e o enalapril, são grandes aliados da sua saúde. Eles salvam vidas todos os dias, previnem infarto, previnem derrame, protegem os seus rins e os seus olhos. O que eu te mostrei hoje não foi para você ter medo deles. Foi exatamente o contrário. Para você usar cada um com consciência. A tontura, o inchaço, a tosse, o potássio, os rins, as interações, os sintomas mascarados de idade e o horário certo. Cada um desses 9 pontos é uma pergunta que você pode levar para o seu médico na próxima consulta. Anote os que fazem sentido para você e leve no papel. Um paciente informado vale ouro no consultório. E eu quero terminar com o recado mais importante de todos, aquele que vale por todo o vídeo. Nunca, em hipótese nenhuma, pare o seu remédio de pressão por conta própria. Parar de repente pode ser muito mais perigoso do que qualquer efeito colateral que a gente conversou aqui. Se algo te incomoda, o caminho não é abandonar o tratamento, é ajustar com quem entende. Leve suas dúvidas, cobre seus exames, converse abertamente com seu médico. Você tem o direito de entender o que coloca dentro do seu corpo todos os dias. Cuide-se com carinho, respeite o seu tratamento e lembre: envelhecer com saúde não é sorte, é cuidado e informação todos os dias. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os seus remédios, compartilhe com aquela pessoa querida acima dos 60 que também toma remédio para pressão. Ela vai agradecer. E eu te espero no próximo. Cuide bem do seu coração, porque ele cuida de você a vida inteira.